Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. O programa de hoje muda o foco. Ele vai falar sobre reforma tributária. Mas o que me interessa, a reforma tributária, interessa e muito. Foi aprovado, a PEC da reforma tributária na Câmara Federal, no Congresso Nacional. E vamos conversar com uma especialista, super especialista, que eu recomendo, do escritório da Norma Martins, há 30 anos, a doutora Norma Martins. Que prazer tê-la aqui, doutora, que honra, seja bem-vindo ao programa do Dura aqui no Linha de Fogo. Muito obrigada, Dura. É uma oportunidade ímpar, porque o seu programa ele é disruptivo. A forma como você trabalha as ideias, conduz os seus entrevistados, eu acho que todo mundo tem vontade de estar aqui nessa mesa. Muito obrigada. Muito obrigado. Mas o programa tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, Dura, a direção técnica do Fabrício Felipe, direção geral do jornalista professor Hildo Silva. Professora também, doutora Norma Martins. A reforma tributária, como eu falei no início, parece um tema desinteressante para muitos, somente para a população de um modo geral. Mas é muito pelo contrário. Qual é a importância da reforma tributária que foi aprovada agora no Congresso Nacional? Dura, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos uma questão cultural. Nós temos medo do leão. E esse medo do leão, esta visão de que o sistema tributário são eles e somos nós, é que precisa ser desmistificado. Porque a reforma tributária, esta reforma agora não é apenas uma reforma legislativa, ela muda o jogo dos negócios. E ela muda o jogo dos negócios não a partir de uma visão de grandes empresas, ela muda o jogo da economia brasileira. Quer dizer que então todos poderão ser atingidos para o bem ou para o mal? Todos serão atingidos, porque as novas bases do nosso IVA, eu vou explicar depois, o que é o IVA, ele tem uma base ampla. Então, o que significa dizer? Mesmo aquelas pessoas que não pagavam o tributo ICMS não escaparão agora do IVA. A ideia da reforma é trabalhar uma visão mais descomplicada do direito tributário, mas ao mesmo tempo ampliando as bases dos fatos geradores. Agora, doutora, a senhora falou o que se viu e que se discutiu mais ainda foi o ajuntamento, podemos falar para entender melhor, dos impostos que tem hoje no Brasil. Aqui para nós, o mais conhecido, o ICMS, o ISS, então. E o IVA? O que é o IVA? Eu vou explicar um pouquinho antes. Por favor. Nós precisamos entender que o nosso sistema tributário, ele é de 1966. Então, vamos dizer que ele está entrando aqui na era do idoso, Ano que vem ele fará 60 anos. E nós temos uma economia hoje completamente diferente da economia que se tinha à época. Nós temos também uma abertura de mercado a nível internacional completamente diferente do que se tinha em 1966. Embora durante esse período nós tivemos algumas inovações legislativas, do ponto de vista sistêmico, nós temos hoje o que se chama de manicômio tributário. Por quê? O investidor que vem para o Brasil, ele não consegue entender como cada estado tem uma legislação, cada município tem uma legislação e, em termos de união, cada segmento tem uma especificidade e tem, muitas vezes, um benefício diferente. Então, esse emaranhado de legislações, ele acaba por afastar a segurança jurídica necessária para nós entendermos que um produto entra assim e sai acolá, pelas mudanças que tem no meio do caminho, inclusive de logística. Essa transformação
que o IVA deseja é uma simplificação do modelo econômico. Então, vai muito além de uma mudança legislativa. Nós estamos diante de uma mudança de cenário. Hoje, para te ter uma ideia, uma transportadora ela tem que ter aqui, muitas vezes, uma filial em Sorocaba, outra filial em Massaranduva, só para trocar nota, às vezes, por questão de crédito. O ISS é mais barato do que aqui. Então, de onde ele está fazendo o trabalho. Se criou uma logística que não é uma logística inteligente. Muitas vezes um produto vai para a Zona Franca, uma bicicleta vai para a Zona Franca, monta e volta para ter uma economia tributária dentro de uma logística completamente desfavorecida. Então, a ideia é que daqui a alguns anos, porque a reforma, como a gente vai trabalhar ela dentro de uma transição, daqui a alguns anos nós tenhamos um cenário econômico mais previsível. E a gente sabe que a previsibilidade diminui o risco. E quanto maior o risco, mais caro economicamente o negócio. Então, a ideia, num primeiro momento, não é mudar drasticamente o sistema, é fazer uma transição do sistema para que possamos entender a economia com uma certa lógica, né, de crescimento dos negócios. Mas essa transição, que vai levar quase 50 anos, podemos dizer isso, que é 50 anos. A gente vai voltar aqui, eu vou voltar aqui para ver se deu certo. Para ver se deu certo. Essa transição, ela tem algumas dificuldades. É justamente para superar as dificuldades que vamos encontrar pela implantação? Olha, as dificuldades serão muitas. Imagine nós vivendo numa casa e fazendo uma reforma, tá? Então, todos nós que já habitamos uma casa em reforma sabe que no primeiro momento as coisas ficam mais complicadas do que são. Sabe que a gente não consegue ter uma previsibilidade de como essa situação vai trazer benefícios ou malefícios no curto prazo. Mas eu vou resumir aqui o que é essa tal da reforma. Imagine que hoje nós temos um prédio antigo. E esse prédio precisa mudar. Ele precisa que o acesso a ele seja diferenciado, ele precisa modificar os seus andares. Esse é o nosso sistema antigo e que precisa de mudanças. E nós vamos mudar primeiramente a estrutura desse prédio para que ele seja recepcionar outras camadas. Então, em dezembro de 2023, nós tivemos a mudança na estrutura desse prédio, que foi a PEC. A mudança que houve na Constituição permitiu a modificação dessas estruturas para, a partir disso, nós construirmos as novas leis. Então, em dezembro de 2023, foi aprovado a reforma tributária, estruturando as novas bases para essa reforma. Tivemos depois a lei complementar, que, digamos assim, são os cômodos dessa reforma. Estamos agora subindo. Com o tempo elas vão se regulamentando. Exatamente. Então, houve uma necessidade de mudar os cômodos também desse edifício. Era um andar só, vamos dividir, eram vários andares. Essa PEC da reforma tributária, que podemos falar que era e é necessária. Muito. Era necessária essa mudança. Ela aproveitou o momento político, porque passa por uma casa política. Uma casa política que é o Congresso Nacional, que obviamente ela ouviu o mercado. É necessidade da mudança, digamos assim, radicalmente, porque a economia ela tem que acelerar, além de dizer também que ela tem que faturar mais. Mas isso nós vamos falar no nosso segundo bloco. Hoje aqui conversando com a doutora Norma Martins, que é fundadora do escritório Norma Martins, há 30 anos, falando sobre reforma tributária. Eu me empolguei tanto que eu nem falei o currículo ainda da minha convidada e farei isso no segundo bloco. Voltamos em seguidinho aqui com a nossa convidada, porque esse papo vai esquentar ainda, tá certo? Fique aí.
Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, programa técnico, informativo, educativo. Um programa que chamou também muita atenção, porque nós sabemos, nós ouvimos falar, mas apenas criticamos e não elogiamos porque não conhecemos a matéria. É bem assim mesmo. É uma matéria complexa e realmente foi aprovada em 2023. E agora nós vamos sentir este impacto. Doutora, é sobre o impacto. Mas eu falei da questão política, da questão econômica, e o mercado fala. O mercado sempre falou, mas às vezes o mercado é lento. Porque se ele está estabilizado, se ele está bem, está tudo certo. Mas quando ele começa, a senhora falou do mercado internacional, o investidor que olha, ele não aposta num país se ele acha que não tem uma rentabilidade de acordo com seus bolsos, o desejo. Essa reforma, ela foi dita realmente de uma forma globalizada, visto em outros países, ou nasceu do nosso interesse, da nossa necessidade? Não, Dura, essa reforma ela é um reflexo das mudanças econômicas no mundo. O primeiro projeto da reforma tributária ele já tramita há mais de 40 anos e vai e volta. Eu penso que o mercado internacional agora, com a globalização, com a Lei Geral de Proteção de Dados, onde as economias mais avançadas, com uma democracia mais madura, exige uma segurança jurídica, e em matérias tributárias também exigirá. A OCDE também está gritando para isso. Então, os organismos internacionais, eles estão gritando para esta reforma acontecer. O momento político, eu penso que quem estava com a caneta na mão fez um bom trabalho rápido, né? Sim. Eu estava em Portugal um ano antes da reforma e lá já havia promessa de juristas apostando que ela iria acontecer em 2023. Isso era uma temática que já se falava na Europa. E da forma como aconteceu? A gente trabalhou um pouco, assim, uma reforma mais personalizada, porque nós temos aqui um continente, né? Sim. O país Depois, é um continente. Doutor, eu quero aproveitar, porque nós temos 3 blocos pela frente. Eu quero falar desse movimento tributarista do Sul, né, que a senhora faz parte desse processo. Eu quero falar da participação das mulheres, né, que estão transformando, né, todo esse mercado tributário, que é muito importante. Agora pode estranhar assim, mas a doutora Norma falando isso fluentemente, bem num caso tão difícil. A doutora Norma está há 30 anos acompanhando esse processo, essa reforma tributária que nunca saía. Doutora, mas a senhora, eu falar um pouco do seu currículo, que achei super interessante, e é mesmo. Por que nós estamos falando sobre isso? Tudo a ver, advogada graduada pela nossa Unisul, mestranda em ciência jurídica, né, em Lisboa, especialista em governança corporativa, especialista em gestão tributária, especialista em planejamento tributário, especialista em direito ambiental urbanístico, ex-professora da Universidade da nossa Unisul, idealizadora do movimento tributarista do Sul, que nós vamos falar em seguida, que tem como lema transformar conhecimento pelo poder. Eu achei bem interessante essa frase. Né? Transformar conhecimento pelo poder. Nós vamos falar, transformar conhecimento em poder. Em poder. Né? É justamente isso que a gente está... Em poder, tá certo. Mas antes eu quero saber do impacto. Por exemplo, o impacto da reforma tributária para os negócios. Quem perde, quem ganha, ou é um ganha e perde? Olha, depende do ponto de vista. A indústria sempre foi muito, digamos assim, o peso do tributo para a indústria sempre foi mais feroz. Então, nesse cenário agora da reforma, a indústria acaba, né, desonerando um pouco as suas bases. O serviço sempre foi muito solto, né? E nós pagamos uma empresa que presta serviço média, que tem faturamento, digamos, aí de uns 4 milhões, deve pagar em torno de 14% ou 15%. Isso vai pular para uns 18%. Os serviços também que englobam tecnologia, que não eram apanhados, né? Havia muita discussão, por exemplo, se eu vou fazer um implante de um fêmur.
O serviço do implante, o fêmur é uma mercadoria ou ele é uma ferramenta que faz parte do serviço? O serviço é só do médico ou aquela parte ali mecânica é produto ou serviço? Então, tudo isso sempre foi muito confuso e a reforma também vem aparar essas diferenças que haviam. Então, se a gente fosse assim, a grosso modo, a gente não pode ainda falar do impacto efetivo, porque as legislações complementares ainda estão para serem votadas, mas a taxa base ficará em torno de 26,5 a 28. E hoje está praticamente em 40? Depende. Aí que vai. As pessoas acham, mas eu pagava 14, mas eu vou pagar 18. Mas você não tinha. Você tem os impostos eram por dentro e você não sabia quanto efetivamente sairia esse copo de água. Eu compro uma garrafinha d'água, eu não sei. Eu vou nos Estados Unidos, eu compro uma garrafa d'água, por exemplo. Lá tem o IVA, né, puro. E eu pago lá $1 da garrafa, mais 10 cents do tributo. Então, eu estou vendo quanto é o produto, quando é o tributo. Aqui no Brasil, a gente não vê. E o IVA, quando nós estivermos ao final dessa transição, eu vou saber. Eu comprei esse óculos ele me custou R$400 e mais 18,4 de tributo. Então, e vai estar especificado todo o valor dele. Sim, por quê? Olha uma coisa bem interessante. Olha. O formato de pagamento está sendo programado para o formato inicialmente B2B, empresa para empresa, através do split payment. O que é o split payment? O split payment é uma modalidade de pagamento que no momento em que tu passa a nota fiscal ali, os códigos, tá? E os arquivos XML já manda para o governo o que é dele, manda para a indústria o que é dela, manda para o comerciante o que é dele e o que é de tributo já sai direto para os cofres públicos. Hoje, como é que a gente faz? A gente pega todos os arquivos XML, a contabilidade, ela aplica o regime e sai uma guia para o empresário pagar. Na reforma, quando ela estiver concluída e o split payment aprovado, não vai haver mais isso. No momento da finalização do negócio do consumo, já vai splitar o pagamento diretamente para os cofres públicos. Agora, dá para discutir também que o que está se discutindo hoje e que vai ser implementado com a regulamentação futura também serve para pequenas, médias e grandes empresas ou só para grandes empresas? A reforma é a reforma do consumo. Onde estiver o consumo, vai incidir a base mais ampla. Então, serve para pequenas, médias, grandes. O diferencial é que as empresas optantes pelo Simples, elas podem continuar com esse tributo no Simples, mas elas podem fazer uma opção também pela nova modalidade, se isso for mais vantajoso para ela. O município, agora falando em iniciativa pública no caso, o município vai perder, porque ele vai perder, no caso, formando o IVA. Hoje, qualquer serviço que é feito aqui na cidade, o ISS desse serviço é pago aqui. E de repente, eu estou entendendo que não vai ser assim. Mas vai ser, o ISS vai ser, se eu for, por exemplo, em Joinville e comprar um sapato e sair com o sapato na mão lá de Joinville, aquele tributo ali, aquele CMS, vai para Joinville. Mas se eu trouxer esse sapato, se eu não trouxer, não tem o número da norma, a norma calça 38, não tem, você manda para minha casa, quem vai receber é aqui. Agora, como é que nós vamos avaliar e cobrar isso quando o mercado é livre, quando o mercado agora, pela internet, está uma febre muito forte? Eu já li a respeito de um economista que ele diz assim, as lojas, os serviços estão correndo perigo, porque as pessoas não vão mais sair de casa para comprar um sapato, citando o seu exemplo. Sim. O sapato está vindo pela internet. Mas por isso que essa reforma, ela não é uma reforma legislativa tão somente, é uma reforma econômica. Então, assim, nós temos, nunca vai acabar a loja física.
ela vai mudar o foco. Talvez as lojas, para você sentir o produto, ter uma experiência diferente, você vai numa loja física. O que está acontecendo hoje no mercado? Está acontecendo uma mudança cultural, então não é uma mudança apenas legislativa. Nós, depois do nosso evento pandemia, nós aprendemos a lidar um pouco com a tecnologia. Mas a pandemia, ela foi uma aceleradora, ela não foi o que desencadeou. O momento atual é um momento de olhar para a inteligência artificial e ver as mudanças nos negócios. Então, por exemplo, Norma, nós vamos acabar com o mercado local? Não, nós vamos criar outros negócios, talvez até mais rentáveis. Né? A reforma, ela vem para dar uma resposta à complexidade do sistema, simplificando, e ela vem com o uso da tecnologia para tirar da informalidade aqueles negócios que ainda não tributam o que deveria tributar. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre as vantagens e desafios. Isso que a doutora acabou de falar, a doutora Norma acabou de falar. Nós vamos aprofundar mais esse debate sobre a reforma tributária. O interessante é que nós estamos saindo na frente, porque nós vamos falar muito mais daqui para frente. Muito, muito. E nós vamos falar do movimento tributário do Sul e das mulheres que estão transformando, como a doutora Norma, o mercado tributário. Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Um assunto muito interessante. Às vezes é pensante, a gente fica pensando e depois chega no fio da meada. Mas tem uma pergunta que muitos estão me fazendo, é a questão do empresariado. Como é que o empresariado, seja ele pequeno, médio ou de porte grande, evidentemente, como é que ele pode se posicionar diante desta reforma? Uma excelente pergunta. Por que eu digo excelente? Porque não raras vezes o empresário, quando fala de tributo para ele vai lá e fala com o meu contador. Essa é a resposta clássica. Muito clássico. Muitas vezes o contador, ele tem uma dúvida e aí ele manda para o contador, a empresa tem um advogado, o contador conversa com o advogado e os três sentam e dizem o seguinte: é melhor pagar. Ponto. E as pessoas não conversam sobre tributação. As pessoas desprezam a tributação e ela muda o jogo do negócio. Às vezes ali naquela conversa ela pode mudar o jogo. Então, o empresário ele precisa entender que ao formar o preço do produto ou do serviço, ele precisa pensar na incidência tributária. Porque com esse avanço tecnológico ali, a Receita Federal ela tem um arsenal de dados que só a NASA tem. Nossa. Então ele precisa pensar no negócio dele com uma visão de conformidade. Ah, mas vai ficar mais caro. Se ele pensar estratégias e olhar para o tributo como uma diferenciação, ele pode até virar o jogo ganhando mais dinheiro. Nesse caso, os contadores também têm essa preocupação dessa reforma ou só os advogados tributaristas que se dedicaram, estão estudando em cima e tal? Porque é necessário os dois saberem. Eu penso que nós estamos numa... Eu fiz recentemente um trabalho junto ao CRC e eu vou falar aqui o que eu repeti lá semana passada. Há uma necessidade de contadores, advogados e empresários darem as mãos nesse momento. Por quê? Porque a contabilidade, ela vai deixar de ser a contabilidade que é hoje. A contabilidade, entendi. Ela precisa entender o negócio a partir da contabilidade, mas não é uma contabilidade focada numa visão dissociada. Eu hoje, como empresária, eu já estou fazendo para o meu negócio um comitê da reforma tributária.
eu já iniciei. E as empresas que nós estamos também já startando, que nós temos um grande número de empresas há muitos anos, nós já estamos criando um comitê para a transição da reforma tributária. Porque eu preciso calcular se o copo que eu vendo hoje, pelo sistema de tributação atual, vai ter o mesmo valor do copo que eu vou vender em 2027. Porque em 2026, nós já começamos com a alíquota teste. Em 2027, nós já iniciamos a reforma, no D1 da reforma. Mas agora, em outubro, já está havendo uma mudança nos layouts das notas fiscais. Olha a importância que tem no Quem empresariado. já fez o imposto de renda esse ano já tem um campo ali perguntando se aquele contribuinte participa de alguma holding. Verdade. Quem tem holding que já está pronta ou outra engenharia societária vai ter que revisitar agora para a reforma, porque muitas vezes os comodatos e os aluguéis também pode ser base E a tecnologia não perdoa. E a tecnologia não perdoa. Ela não perdoa, ela está presente ela está ali presente. Então, o empresário agora ele precisa olhar para o seu negócio e fazer 2 trilhos. Eu trabalho, vendo ou presto serviço com este trem aqui, essa linha férrea, que vai continuar. E em 2027 eu vou ter que desencarrilhar esse trem aqui, um vagão desse, jogar nesta outra linha, e aí eu tenho que calcular como vai ser a minha precificação daqui. Tem um processo chamado Grass Up, que é olhar para o negócio e ver o que é ali tributo e o que não é tributo. Isso muda o jogo. E o empresário precisa parar de delegar tão somente e ele precisa entender como contratar bons assessores. O funcionário ou parceiro do financeiro para comprar e vender e dar desconto também vai precisar entender esse jogo, essa mudança. Então, não é só o contador e o advogado, são todos aqueles que estão ligados direto ou indiretamente no negócio que precisam olhar para a reforma. Ô, doutor, é tão importante que eu li a respeito e acompanhei algumas lives da senhora sobre a criação, a fundação, digamos assim, de um movimento tributarista do Sul. É só para advogados ou Não. tem contadores, tem todo mundo? O que é esse movimento tributarista do Sul? Esse movimento, ele é um movimento que, para mim, foi essencial na mudança de paradigma dos nossos parceiros. O que esse movimento ele idealiza? Ele idealiza unir pessoas para conversar e aprender sobre direito tributário de uma forma simples. Ele fez imersões e gramados que foram um sucesso. Durante todo o ano, eu estive no eixo São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, com vários parceiros estudando a reforma tributária, e esse movimento nasceu do seguinte insight. Eu, estudando em Lisboa, fui fazer uma pesquisa do TRF da Quarta. E nessa pesquisa, eu verifiquei que várias teses de impacto econômico, como o tema 69, que é chamada a tese do século, né? Que botou para dentro de muitas empresas milhões. Eu trabalhei esse tema desde 2005. Tivemos realmente milhões em recuperação de tributos para empresas que nós trabalhamos esse tema já lá em 2005. Esse tema, ele nasceu aqui do TRF da Quarta. Só que muitas vezes quem faz o grande protagonismo tributário é São Paulo. Então, eu pensei em trazer um protagonismo para o Sul. Idealizei o movimento Tributaristas do Sul. E está tendo adesão? Está tendo muita adesão e não é uma adesão assim, às vezes eu fico não feliz ou triste, porque não é uma questão de paixão, mas eu estou sendo muito bem recepcionada com esse movimento. E as associações de comércio, indústria, também estão aderindo? Olha, eu fiz uma palestra na ACIT ano passado, em Tubarão, na Civale. Repeti isso, presidente. Na Civale, em Braço do Norte, a Civale
é uma associação assim que me recepciona muito bem. Eu fiz em Gramado, Gramado me recepcionou muito bem. Nós tivemos 150 empresários em Gramado. A Prefeitura Municipal de Gramado comprou a ideia e foi o nosso patrocinador institucional do evento, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu amanhã estou indo conversar com a nossa governadora, apresentar o projeto para ela. Depois eu quero falar do tributinho. Tá. Quando eu olhei ali o tributinho, mas está ligado a crianças também, a escola, tá ligado à educação. Agora, o papel também me interessa muito, o papel das mulheres que estão transformando esse mercado tributário. São muitas, doutora. São muitas mulheres. Eu faço parte de uma associação que se chama Mulheres do Tributário. É uma associação a nível nacional. Eu recebi assim uma honraria uma referência no Dia da Mulher, que fiquei muito, muito feliz, no empreendedorismo tributário. É raro se ver a mulher falar assim abertamente, né? Como a senhora vem falando. Sim, elencaram que eu estou entre as 10 mulheres que estão mudando o mercado tributário nacional. Isso é um elogio. Eu recebo os elogios, eu não sou uma pessoa que não recepciona, porque eu estudo direito tributário desde 2001. Só que a minha bandeira maior foi o direito bancário, porque eu era uma advogada que não tinha dinheiro, então eu tinha que fazer algo que desse dinheiro rápido. Então, como eu conheço o sistema tributário, eu conheci o sistema financeiro. Então, quem conhece o sistema tributário conhece o sistema financeiro, quem conhece o sistema financeiro conhece o sistema tributário, porque eles andam juntos. Então, eu olhei para o sistema financeiro e falei, vou ganhar dinheiro no sistema financeiro, mas a minha paixão sempre foi estudar o direito tributário. Eu estudo desde 2001. Agora, as prefeituras, no caso, ou repito, eu estou sendo até muito prolixo, mas as prefeituras, será que elas estão preocupadas com esta mudança também? Porque elas vão ser atingidas. Elas vão ser atingidas. Eu não sei como anda essa visão dos municípios. Eu até vi recentemente aqui na Amurel uma palestra de um amigo meu, que é o Rodrigo Schwartz, que é um advogado maravilhoso de Florianópolis. Ele faz parte do movimento também, vai ser escritor do livro. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Rodrigo dando uma palestra aqui para os municípios. Então, há uma preocupação deles, por conta de ter chamado um tributarista que tem muito respeito para dar uma palestra, mas eu ainda vejo que há uma necessidade de um aculturamento geral. Precisa capacitar quem está à frente dos municípios. Porque é uma situação séria mesmo. Você, mesmo. Empresário, que está nos assistindo agora, dando o prazer da sua audiência, pela conversa, uma conversa aqui muito rápida. Dá para entender da necessidade que você, pequeno, médio, grande empresário, tem da necessidade de entender melhor o que está sendo posto, o que foi posto em 2023, na qual quando a PEC foi aprovada. E tem 50 anos para regulamentação a cada passo. Mas a gente já volta com o quarto e último bloco aqui com a doutora Norma Martins. Nós vamos falar deste livro que vai ser lançado, né? Vai ser lançado este livro, Reforma Tributária. E agora? Nós vamos falar sobre o livro, né, sobre esse título maravilhoso aqui, da coordenação da Norma Maria de Souza Fernandes Martins. Voltamos em seguidinha. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Mas é linha de fogo mesmo. Reforma tributária. Talvez você queira dizer assim, é difícil de entender. Mas olha só, doutora Norma, eu poderia garantir que a grande empresa está preparada para a reforma? Olha, eu imagino o mercado como um iceberg. O que a gente vê ali na ponta, aquele que a gente está vendo, sabe, acima do mar, são as grandes empresas. Estas já estão trabalhando a reforma tributária quando a PEC já estava tramitando. Eu tenho amigos... Até porque tem informações, eu acho. Tem muitas informações. Com certeza. Então, essas já são, assim, alvo das Big Four, sabe? As grandes consultorias, né? As KPMG da vida. Agora, o que está abaixo do oceano
tem que começar a se ligar, porque são essas que vão precisar mesmo de consultoria, de visão estratégica, de olhar para o seu negócio. Os municípios também precisam se preparar, os estados também já estão se preparando, porque tributo é igual políticas públicas. Não existe políticas públicas sem tributo. Então, penso que quem mais vai precisar olhar para isso são as pequenas e médias empresas que estão naquela faixa de já sair do Simples Nacional. Aquelas empresas que muitas vezes, porque uma é o mundo e outra é o mundo real. No mundo real, tem empresas que faturam através de vários CNPJs de Simples Nacional. Cuidado. A reforma tributária com o split payment, com a criação também da moeda real, que é o Drex, que está em tramitação já. Está em tramitação. Tudo isso vai chegar... Deputada Júlia Zanata está muito por dentro desse negócio aí. Isso. Então, esses organismos eles vão se acoplar. Existe já uma visão do split payment, que é esse pagamento direto, ele vai se juntar também a toda essa tecnologia que o Drex também está sendo construído. Quer dizer, não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás. Depois vai ter que correr muito. Vai ter que correr muito, vai ter que correr muito. Eu fiz um evento agora chamado Conexão Tributária, né? Um evento só para os nossos clientes de carteira, foi um evento fechado, e nós tivemos 76 clientes. E eles saíram, eu trouxe um grande amigo meu, Marcelo Vanderlei, que é ex-auditor da Receita Federal, que está no movimento comigo, é escritor do livro. E ele trouxe uma visão para os empresários de como a Receita está já com o seu arsenal de dados aparamentado para qualquer start, né? O que a gente precisa construir agora é uma visão de olhar para essa reforma como uma mudança de negócio. Uma mudança de paradigma. A senhora nos falou, a senhora vai estar em audiência com a vice-governadora, que é governadora hoje. Está certo? O governador está viajando, só por isso, né? E aí, o que acontece? O que a senhora vai apresentar ao Estado? O que eu vou apresentar? Quem me conhece sabe que eu tenho 3 filhas, né? Maria Paula já é advogada, Rafaela é advogada e eu tenho Eduarda, que tem 15 anos. E meu marido é contador, nós trabalhamos todos no mesmo negócio e nós conversamos dioturnamente sobre reforma tributária, sobre tributo, porque é natural, né? Claro. Quando a gente não está brigando, a gente está falando de direito, que é natural em qualquer família. E eu vejo essa adolescência longe de todos os negócios. E eu sou uma mulher que eu cultivo, assim, essa visão de empreendedorismo. Eu hoje já não me posiciono mais como uma advogada, eu me sinto uma empreendedora, né? Eu, a partir disso, com os meus embaixadores, nós vimos a necessidade de trazer conhecimento para as gerações futuras. Interessante. Então, como a nossa reforma, ela começou em 2023 e ela vai até em 2033 para a gente sentir a mudança mais palpável de sistema, eu imagino que uma criança que esteja hoje, um adolescente a partir dos seus 12 anos, daqui em 10 anos? Em 2033, ele vai entrar no mercado de trabalho. Então, a ideia é trazer para a educação financeira a complementariedade do novo sistema tributário, para que essa criança já, nesta fase inicial que está tendo esse contato com a educação financeira, já tenha o contato com a educação tributária. E é esse projeto que eu vou apresentar ao governo do Estado. E vai ver se ele, para colocar isso nas escolas... Eu vou fazer a minha parte, eu vou apresentar. E é interessante, a sua analogia, cronologicamente falando, está certo. Quem é que vai estar no mercado de trabalho daqui a 20 anos? Não vai ser a Norma, não vai ser o Dura, vai ser a filha mais nova da Norma. É verdade. Vou falar do livro. Eu achei o título assim, muito, muito interessante. Quer falar um pouco? Onde é que vai ser o lançamento dele? Olha, esse livro, ele nasceu também com a ideia de entregar para o empresário, para o contador, tá? Artigos, são 25 estudiosos, colegas meus que estão no movimento, que vão escrever um artigo para cada setor. Construção civil, tecnologia, saúde, cada um vai escrever um artigo aqui.
E esse artigo, eu vou escrever o meu artigo e eu vou compilar isso com uma visão para que o empresário e não o advogado, o meu foco é entregar para a sociedade um livro que a pessoa que está naquele segmento abra a sua página e entenda. Sei. Só para mostrar bem aqui, né? Aqui, ó, produção, dá uma... Isso. Tá certo aqui, produção? Não, tá para mim, né? Qual é a câmera aqui? Vamos ver. Tá certo? Aqui, né? Ah, agora tá certo, né? Tá tudo certo. Esse é o livro. A capa dele, ele tem uma ideia assim, a capa é branca para dar leveza, você vê aqui tem um monte de cifra, aqui é uma pizzazinha que cada um vai comer as suas cifrinhas e o título é um título intrigante, né? Agora, eu li na parte de trás que eu não tinha olhado, pode falar, são meus amigos. A senhora tem uns patrocínios bem interessantes. Não, mas não é o patrocínio, é porque esse livro aqui é uma capa, porque o livro está sendo confeccionado. Está ainda em está em construção ainda. Mas é legal, esse livro então vai ser lançado em São Paulo. Ele foi lançado em São Paulo dia 26. Mas ainda não está. O pré-lançamento está em São Paulo. A gente fez um pré-lançamento magnífico. Os jornais paulistas foi muito bacana, rodou muito. E ele vai ser lançado oficialmente no nosso estado, no dia 14 de agosto, em Florianópolis. Eu estou sentindo que do Linha de Fogo, a doutora Norma vai estar já no Canal Livre, né? Em breve, porque o assunto é palpitante nacionalmente. Doutora, podemos também encerrar essa entrevista, essa conversa, reforçando a importância, né, de se envolver com essa reforma tributária e com projetos educacionais, como nós já falamos e tudo. Qual é a importância mesmo para que a gente possa se envolver e divulgar mais? Olha, tem uma máxima que eu preciso repetir aqui. Todos nós vamos morrer, em algum momento vamos pagar tributo. Então, ninguém vai escapar da reforma. E outra máxima é uma lei que a gente precisa também levar muito a sério, que é a leitura. Nós precisamos ler. Nós precisamos olhar para essa reforma como uma mudança e não ficarmos apenas ouvindo manchetes. Então, é preciso olhar para essa reforma como uma mudança que vira o jogo. Até porque quando a gente só assiste a manchete, a gente não só está aceitando aquilo que estão dizendo na manchete, porque muitas vezes as verdades estão fora das manchetes. É bem isso. Nós precisamos entender. Essa é a razão. Quanto mais a gente entende, mais poder a gente tem. Mas a imersões, seminários, lives, a senhora que está começando a fazer e bastante, vai continuar cada vez mais. Vai continuar. Nós temos 2 lives chamadas, uma é a Tex Coffee, que é uma live uma vez, de 15 em 15 dias, e ela vai, a partir de julho, ser uma vez por semana, explicando a reforma tributária. É um conteúdo gratuito ali, acessível. E nós temos uma live chamada Tax Wine, que é uma live patrocinada uma live patrocinada pelo... Meu Deus, isso aqui... Acabei esquecendo o nome do patrocinador, é Degramado, eu não poderia jamais esquecer isso. Uma live que o convidado recebe o vinho, toma um vinho e responde as perguntas dos empresários. Essa live é uma live que ela acontece com uma interpretação de sinais, para que a pessoa com o surdo-mudo também entenda essa nova reforma. Doutora Norma, qual é a mensagem que a senhora deixaria para o empresário, para o empresariado e gestores sobre a importância de uma assessoria jurídica tributária qualificada? Eu penso que nesse momento ele precisa olhar para o negócio dele, ele precisa convocar o contador dele, o seu advogado e implementar na sua empresa um comitê para a transição da reforma tributária. Ele precisa entender que tributo muda o jogo. Agora, qual é a transformação, nós falamos em tecnologia, mas foi bem rápido, qual é a transformação digital
que tem influenciado a atuação na área tributária? Tem muito. Porque eles fizeram praticamente em cima disso. Muito, muito. A transformação digital ela é uma constante. Inclusive, se hoje nós temos ferramentas de inteligência artificial que pegam os arquivos XML de uma empresa e, através da remontagem dos NCMs, ele consegue ver se a empresa pagou tributo a mais ou a menos dos últimos 5 anos. Isso é uma tecnologia simples. Isso já está disponível no mercado, né? Então, isso é visto como uma grande, digamos, ferramenta, mas isso já é comum. Nós temos hoje a possibilidade também de fazer isso, uma conformidade, um compliance fiscal na empresa, tanto do modelo atual, como os 5 anos para trás, e também através da calculadora digital, tá? Trabalharmos a visão daqui para frente. Está sendo lançado agora pelo governo federal uma calculadora gratuita para que os empresários, através dessa ferramenta, possam olhar o impacto financeiro da reforma tributária. Doutora Norma Martins, as empresas terão mudanças e terão mudanças em todos os aspectos. Gostaria muito de lhe agradecer para vir aqui, pela sua disponibilidade de falar sobre um tema tão cativante, um tema ao mesmo tempo difícil de entendimento, mas obrigatoriamente temos que acompanhar e ler a respeito. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu agradeço os telespectadores e a você que nos oportuniza, né, falar de um assunto tão complexo, mas que precisa ser desmistificado. Muito obrigada. Eu quero falar mais, eu quero aprender mais, porque é um tema que daqui para frente nós temos que estar bem, nós jornalistas, principalmente, devemos estar entendendo um pouco o que muitas vezes é aprovado. Talvez a gente fale assim, não me interessa, mas a gente tem que conversar com quem interessa. É não é verdade? Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Assim a gente termina mais o Linha de Fogo. Falei que ia ser diferente, né? Contando com você no próximo programa, na próxima quarta-feira, mais uma entrevista sensacional. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a próxima quarta-feira.